Todos os dias, milhões de brasileiros usam algum tipo de droga. Algumas são ilegais, outras você provavelmente consumiu hoje. E o mais estranho é que a maioria das pessoas nem percebe o que isso está causando na própria mente. Não se trata apenas de vício, estamos falando de comportamento, humor e de como certas substâncias alteram, aos poucos, a forma como o cérebro funciona. E algumas delas já fazem parte da rotina de forma tão comum que passam completamente despercebidas. O dia começa cedo, muitas vezes com sono, às vezes com pressa, mas quase sempre com uma xícara na mão. Café. No Brasil, ele vai além do hábito. É parte da rotina social, do trabalho, das pausas e até das conversas. Poucos minutos após o consumo, a cafeína entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro. Lá, ela bloqueia a adenosina, uma substância responsável por sinalizar o cansaço. O efeito não é gerar energia, mas impedir que o cérebro perceba que está cansado. Por isso, a sensação inicial é de alerta, foco e disposição. O problema surge quando o efeito passa. A adenosina retorna com mais intensidade e o corpo reage com fadiga, irritação e dificuldade de concentração. Com o uso frequente, o cérebro se adapta. A produção natural de alerta diminui e a pessoa passa a precisar da cafeína apenas para voltar ao estado básico de funcionamento. Quando interrompido, surgem sintomas como dor de cabeça, cansaço extremo e confusão mental. O que parece um hábito inofensivo pode se tornar um ciclo de compensação constante. Agora imagine uma substância que age ainda mais rápido. A nicotina, presente no cigarro e nos dispositivos eletrônicos, chega ao cérebro em poucos segundos. O efeito inicial é um aumento de dopamina, associado à sensação de prazer e recompensa. Isso gera uma combinação de leve euforia, foco e redução da tensão. O problema é a duração curta desse efeito. Em poucos minutos os níveis caem e o corpo entra em um estado de desconforto. Esse desconforto não é percebido como abstinência no início, mas como ansiedade, inquietação ou necessidade de repetir o comportamento. Cada nova dose alivia temporariamente esse estado, reforçando o ciclo. Com o tempo, o cérebro passa a associar a sensação de alívio à nicotina e não mais ao seu funcionamento natural. Isso altera a forma como o prazer é percebido. Atividades comuns perdem o interesse, enquanto o estímulo da substância se torna central. O efeito físico atinge pulmões, vasos sanguíneos e coração, mas o impacto mais silencioso é mental, a dependência da sensação de equilíbrio. O álcool ocupa um espaço diferente. Ele está presente em encontros, celebrações e momentos sociais. O consumo costuma estar associado à ideia de relaxamento e conexão. Após entrar na corrente sanguínea, ele atua como um depressor do sistema nervoso central. Isso reduz a atividade cerebral, especialmente nas áreas responsáveis por controle e julgamento. O efeito inicial pode parecer positivo. A pessoa se torna mais sociável, menos inibida e mais disposta a interagir. No entanto, essa redução de controle também diminui a capacidade de avaliar consequências. Com o aumento da dose, surgem dificuldades motoras, alteração na fala e perda de coordenação. Mesmo assim, a percepção subjetiva pode ser de que tudo está sob controle. Esse descompasso entre sensação e realidade é um dos principais riscos. Após o efeito, o organismo entra em um estado de desequilíbrio químico. A chamada ressaca envolve desidratação, queda de neurotransmissores e fadiga intensa. Com o uso frequente, o cérebro passa a depender do álcool para induzir relaxamento. Isso reduz a capacidade natural de lidar com estresse sem estímulos externos. A cannabis é frequentemente percebida como uma substância mais leve. Seu principal composto ativo, o THC, interage com um sistema do cérebro ligado à regulação de humor, memória e percepção. O efeito varia bastante entre as pessoas.
pode gerar relaxamento, alteração sensorial e sensação de bem-estar. Em alguns casos, também pode provocar ansiedade, confusão ou paranoia. Um dos efeitos mais consistentes está na percepção do tempo e na atenção. Atividades podem parecer mais lentas e o foco se torna mais disperso. Com o uso contínuo, há impacto na memória de curto prazo e na motivação. O cérebro passa a associar estados de relaxamento à presença da substância. Isso pode reduzir a capacidade de atingir esse estado naturalmente. Embora a dependência física seja menor em comparação com outras substâncias, a dependência psicológica pode se desenvolver de forma gradual. A cocaína atua de forma direta no sistema de recompensa do cérebro. Ela bloqueia a recaptação de dopamina, fazendo com que essa substância se acumule em níveis muito acima do normal. O efeito é imediato: energia elevada, aumento da confiança e uma sensação intensa de controle. Pensamentos parecem mais rápidos, decisões parecem mais claras e o corpo responde com mais intensidade. O problema está na duração. O efeito é curto e a queda é abrupta. Quando os níveis de dopamina caem, o cérebro entra em um estado oposto: cansaço, irritação e uma sensação de vazio. Esse contraste reforça o comportamento de repetição. O cérebro aprende rapidamente a associar a substância a desempenho e prazer. Com o uso contínuo, a capacidade natural de sentir motivação diminui. Atividades comuns deixam de gerar interesse e a busca pelo estímulo se intensifica. Além do impacto mental, há sobrecarga no sistema cardiovascular, aumento da pressão arterial e risco elevado de complicações graves. O que começa como aumento de desempenho se transforma em dependência de um estado artificial. O crack é uma forma da cocaína que produz um efeito mais rápido e mais intenso. Ao ser fumado, ele chega ao cérebro em segundos. O impacto é imediato, uma sensação forte de euforia, seguida por um aumento abrupto de energia e alerta. Diferente de outras substâncias, o efeito dura muito pouco. Em poucos minutos, o cérebro já entra em queda. E essa queda é intensa. Surge ansiedade, irritação e uma necessidade urgente de repetir o uso. Esse ciclo rápido, pico e queda, é o que torna o crack altamente compulsivo. O cérebro passa a buscar constantemente aquele estado inicial, mesmo sabendo que ele não se sustenta. Com o uso contínuo, há um desgaste acelerado das funções mentais. A capacidade de concentração diminui, o comportamento se torna mais impulsivo e o senso de prioridade começa a se distorcer. No corpo, os efeitos também são severos. Há impacto direto no sistema respiratório, cardiovascular e no estado geral de saúde. Mas talvez o efeito mais visível seja social. O uso prolongado tende a romper vínculos, comprometer rotinas e afastar a pessoa da própria estrutura de vida. O crack não apenas altera o funcionamento do cérebro, ele acelera um processo de desorganização que afeta comportamento, decisões e relações. Agora, vale prestar atenção em um ponto importante. Nem sempre essas mudanças são óbvias. Muitas vezes, elas aparecem aos poucos. Se você reconhece esse padrão em alguém, o mais importante não é julgar, é estar presente. Dificuldade de concentração, alterações de humor, irritação constante, ou a sensação de precisar de algo para conseguir relaxar ou funcionar normalmente. Quando isso começa a se repetir, pode deixar de ser apenas um hábito, pode ser um sinal de que algo já está afetando o equilíbrio mental. E nem sempre isso é fácil de perceber em si mesmo. Esse tipo de conteúdo não é para causar medo, é para gerar consciência, porque entender o que está acontecendo é o primeiro passo para não ignorar quando algo precisa de atenção. E se isso te fez refletir, já curte e se inscreve. Obrigado pela contribuição e até o próximo vídeo.